qual foi o primeiro gatilho que ela teve de preciso estar forte por conta de alguma ação ou reação familiar? Exato. E aí, em cima disso, você já com 4 aninhos teve que passar por uma situação assim. Exato. Como foi o desenrolar disso? Lu, é muito doído, na verdade, né? Porque, por incrível que pareça, quem ganhou a causa foi meu pai. Meu pai colocou 2 advogadas, uma para cada filha, né, no caso, e minha mãe muito precária financeiramente. Ela não tinha dinheiro na época para investir em advogados, como ele tinha uma estabilidade financeira melhor. Estrutura de família melhor. Minha mãe sempre foi muito humilde, muito simples, de família pobre, né? Batalharam muito. Minha avó teve 6 filhos e para alimentar os 6 filhos foi uma luta árdua, né? Ela trabalhou muitos anos no Hospital das Clínicas de Itapecerica da Serra, hospital público. Meu avô, segurança de escola particular, mas vivia uma vida humilde, né? E minha mãe tinha isso como referência. Então, culturas diferentes, o resultado não foi positivo, de fato, nessa união. E aí eu tive que me enquadrar aí no novo cenário de vida, né? Que, por fim, quem acabou ganhando a guarda realmente foram meus avós paternos, que tiveram ali a disponibilidade de cuidar das crianças, né? A dedicação do tempo, afinal, 2 crianças, rotina escolar, alimentação, educação, cotidiano, né? De 2 crianças, meu pai não tinha como dar esse suporte 100%, trabalhando também, um executivo, com dupla approach, na verdade. Ele tinha uma empresa de tecnologia e à noite ele sempre foi músico, né, meu pai. Então, ele trabalhava durante o dia e à noite. Legal. Meus avós dando todo esse suporte. E a minha mãe eu via de 15 em 15 dias. Então, muito distante fisicamente, mas muito presente sempre da melhor forma possível. Então, todos os dias uma ligação, todos os dias um recadinho. Na época do bip, eu tinha bip para me comunicar com a minha mãe, né? Não vou desvendar a minha idade aqui, né? Bip, uma coisa antiga, mas ela tentava inovar, se mostrar presente, sabe? Então, foi uma forma diferente de viver, sim, mas considerando que eu consegui receber o carinho dela mesmo nessa distância física. E deu tudo certo. Na medida do possível, né? Fomos muito bem educadas pelos meus avós, tive todo o suporte e carinho por eles, e tinha meu pai e minha mãe ali para me divertir. Meu pai no jeitão paizão dele, me levar para passear, almoçar em lugares diferentes no final de semana. Já minha mãe me proporcionava as melhores aventuras malucas que eu já vivi até hoje na vida, como acampar num momento de dilúvio na praia. Ela me proporcionou isso. Então, muito gostoso, né? Vivenciar toda essa infância e culturas diferentes, né? Formas de viver diferentes, enfim. Até que meu avô veio a falecer quando eu tinha 11 anos. E isso desmoronou, né, novamente, uma base que eu tinha construído como referência familiar. Tive que me enquadrar um novo cenário, uma nova família, que por fim, a família que meu pai construiu durante esse período. Então ele casou novamente, teve uma nova filha com diferença de 10 anos de idade comigo. Hoje ela tem 25, eu 35. Na época eu tinha 10 e ela nasceu, exato. Sua nova estrutura familiar não estava ali 100% enquadrada para receber do nada 2 crianças novamente, né? Então, ele não esperava por isso, ele não tinha esse planejamento, mas obviamente acolheu as 2 crianças novamente. E teve que lidar com as circunstâncias e diferenças, né, entre ideias da sua nova família e a junção das filhas. Sim. Muito difícil o papel para ele, afinal, já 2 pré-adolescentes, né? Uma criança com 13 e outra com 11, momento de querer ouvir música alta dentro de casa, dormir mais tarde, sair com os amigos, pedir para buscar num horário X, né? Que ele não estava ali planejado dentro da estrutura, contar com o apoio da sua esposa, né? Na rotina, na educação. Então, ele também não tinha esse preparo, ele não tinha como me oferecer a melhor estabilidade emocional e estrutura física como ele gostaria. E aprendi, né? Eu tive que aprender também a lidar com esse cenário. Consequentemente, não deu nada certo, Lu.
Por quê? Sua esposa não aceitou, a sua nova mulher, né? Não aceitou, infelizmente. Essa nova família, essas duas filhas, tivemos dificuldade de relacionamento durante anos, até que realmente a adolescência me deixou levar, né? Eu me dediquei a... Tava ruim, sempre pode piorar? Sim. Sabe? Eu fiz isso comigo mesma e eu assumo essa responsabilidade hoje. Eu acho que toda essa rebeldia, né, na adolescência, ela floresce ainda mais. E pelo que eu vivi, eu sempre tive que assumir as consequências das escolhas dos outros, né? Meus pais resolveram se separar, poxa, eu vou me adaptar aqui. Infelizmente, o meu avô veio a falecer, eu tive que me readaptar ali também. E na adolescência eu falei, não, peraí, galera, eu vou tomar a rédea aqui da minha vida e vou assumir as minhas escolhas. Nem sempre a gente faz as melhores escolhas, né? Então, comecei a trabalhar muito nova, então eu fui trabalhar com 15 anos. Com o meu próprio dinheiro, eu achava que eu podia ter a liberdade de ir e vir, só que não. Então, não tinha a maturidade. Muito menos a liberdade que me deram, né? Então, eu quis a liberdade, sim. Eu me distanciei dos meus pais, eu me distanciei da minha família e tive a liberdade que eu buscava. Mas nesse período, só para entender melhor, que você começou a ter uma liberdade, você saiu de casa, foi morar com alguém? Como é que era essa parte? É um detalhe importante. Eu saí da casa do meu pai e voltei para casa da minha avó paterna. Minha irmã, na época, engravidou com 17 anos, ela saiu de casa, foi morar com a minha mãe, e eu fiquei ali bem deslocada, né, naquele contexto familiar já dito. Então, não ornou para mim, não estava confortável, e a relação cada vez mais abusiva ali, né, com a minha madrasta. Então, eu decidi tomar um basta. Infelizmente teve um desajuste ali, um desconforto mais grave com ela, e eu tomei a decisão de sair realmente e morar com a minha avó. Ali já tinha... Quantos anos aí? 15 anos. Ali eu já estava com uns 15 anos. A minha avó... bem velhinha já, né, também, então morava sozinha, eu entendi que eu poderia dar o suporte para ela e ela também, né, me acolher, enfim, sempre morei ali naquela casa, né, mas, como eu disse, minha avó não tinha rédea para me conduzir, meu pai ausente, estava ali perto, no bairro, no mesmo bairro, né, mas não tão controlador ou cuidador, né, nesse período principalmente da adolescência. Minha mãe distante, minha irmã distante, então eu vou me cuidar, né? eu me cuido, deixa essa comigo. Eu cuido, mas não soube me cuidar. Quando eu falo sobre não ter essa atenção comigo mesma, é se enfiar em aventuras que você nunca viveu, né? Em relações que você tem a curiosidade, que é bacana, que é emocionante, mas não é saudável, não é o correto, não te traz sucessos, né? Então, com 16 anos, eu conheci o pai das minhas filhas, um rapaz de porta de escola, colégio, aquele bad boy que você olha e fala, cara, deve ser legal essa aventura, né? E você deslumbra, e foi o que aconteceu. Então, com 16 anos, eu me aventurei nessa história. Eu entendia que o cuidado dele, né, excessivo, era amor. E isso não condiz com amor, isso condiz com uma relação tóxica. E era uma coisa que você, de certa forma, buscava, porque se você não tinha... Isso. Não estou dizendo que não tinha um afeto, tá? Mas se você não tinha a atenção que você queria do pai, da mãe, você começou a ter problemas para poder até ter um nível de reconhecimento. Pô, vocês não me entendem, etc. E tal. Quando você vê alguém super protetor... Era meio que você estava buscando nessa revolta, né? Totalmente. É confuso esse sentimento, né? Esse olhar, com muita terapia, depois de muitos anos a gente consegue identificar. Mas ali, para mim, era puro amor,
né? Um amor que talvez eu nunca tivesse sentido por ninguém, nem pelos pais, né? Então aquilo se confunde e você se entrega, você se doa, você acredita naquela história e se dedica, né? Principalmente. Então era tudo que ele me oferecia naquele momento, eu acreditei e eu entendo que eu faria totalmente diferente hoje, né? Mas eu ganhei muito com essas escolhas também, considerando que aos 18 anos eu fui mãe da minha primeira filha, a Vitória, uma moça hoje que com 16 anos já, viveu muita coisa comigo, é minha alma gêmea, eu digo. Ela é minha vida. E ali eu tive que realmente tomar uma coragem para viver ainda maior, né? 2 anos de relacionamento, eu já tinha entendido quem era, né, o rapaz, já conhecia mais e sabia que não era a minha melhor escolha, mas ali grávida, jovem, né, tinha acabado de ingressar na faculdade de psicologia, estava no meu 3º semestre, vivendo coisas na faculdade que eu nunca tinha vivido, inclusive, né, de amigos, sair, conhecer pessoas novas, viver um novo ambiente, e aí veio a gestação precoce.